Sou o Wagner Lima da WTB. Como nós todos sabemos, a Covid-19 é uma doença que surgiu na China, na cidade de Wuhan, em meados de 2019 e se espalhou por todo o globo, configurando uma pandemia. Mas afinal, como nasce uma pandemia? Conhecimentos de biologia ajudam a entender o processo, mas as transformações sociais, políticas e econômicas propiciam um cenário favorável para que crises sanitárias se tornem comuns. Um determinado vírus pode circular por um tipo de animal rotineiramente por milhares de anos, mas ao longo do tempo podem acontecer mudanças que permitem que o vírus circule entre as espécies. O que quer dizer que comer um morcego não causou a pandemia. Entretanto, havendo esse contato, mutações no patógeno permitiram que ele adquirisse a capacidade de infectar seres humanos. No caso do SARS-CoV-2, era o morcego o animal causa, até onde sabemos. E vale lembrar que não se sabe se houve outro tipo de animal mediador. Sabendo disso, vamos às condições convenientes para o surgimento de uma pandemia. Olhando para o passado, podemos perceber que o surgimento de patógenos que nos afetam até hoje tem uma longa história e ficaram mais frequentes conforme o sedentarismo e a vida urbana se tornaram parte do estilo de vida das pessoas. Isso porque nem sempre condições sanitárias básicas eram garantidas. Esgoto e água tratados, e ainda existem locais que não possuem saneamento básico, como nas comunidades brasileiras, conhecidas durante muito tempo como favela, e alguns locais do continente africano, por exemplo. Podemos perceber que os lugares desprovidos são os mais atingidos por essas doenças, já que o ambiente se torna propenso para os mediadores das moléstias, ratos, mosquitos, entre outros. Nós, seres humanos, coexistimos com espécies distintas, desde animais, plantas até seres microscópicos. As nossas ações e as modificações provocadas por nós no meio ambiente causam desequilíbrio, seja no habitat natural de outras espécies, como diretamente na vida desses outros seres. Por exemplo, a caça e venda ilegal de animais silvestres, que causou a extinção de várias espécies no Brasil, como é o caso da arara azul e outros. Ainda, este desequilíbrio gera um ambiente propício às alterações genéticas de micro-organismos até então desconhecidos ou inofensivos em doenças letais, inclusive a nossa espécie. Um exemplo é o surto de ebola na África Ocidental em 2014, decorrente da extração de madeira e minérios, que consequentemente expôs os moradores a um maior contato com os animais, uma vez que o vírus era transmitido também por morcegos. Outros fatores que podem ter desdobramentos imprevisíveis no aparecimento de pandemias futuras é o aumento de temperatura e derretimento das calotas polares. O consumo da carne também deve ser um fator a ser observado, já que nem sempre os animais estão em lugares com condições sanitárias adequadas à sua criação. O caso do vírus da influenza H1N1, que surgiu decorrente das condições em que os animais estavam sendo criados, em locais apertados, sem higiene e misturados, não foi um caso isolado.
Para ser considerada pandemia, a doença deve ser disseminada mundialmente e desde o processo de globalização, a mobilidade se tornou intensa entre os continentes. Um indivíduo pode sair de seu país sem sintoma algum com o Covid-19 e, se não se prevenir corretamente, pode espalhar o vírus por todo lugar que transitar, facilitando o alastramento do vírus e, consequentemente, a doença. Hoje, a Europa vive o que se chama de segunda onda do Covid-19. Esse conceito de onda se refere à curva epidêmica de uma doença, conforme o diretor da Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial de Saúde. É nítida essa alusão ao observar a primeira onda, na qual teve um crescimento rápido de infectados e, após as medidas restritivas de contenção da doença, chegou próximo de não ter mais casos. Por fim, a preocupação concernente à situação econômica gerada pelas medidas restritivas levou à retomada das atividades. O verão e as viagens chegaram. Desse modo, houve o crescimento de casos reportados, caracterizando uma nova onda. Alemanha, França, Reino Unido são países que anunciaram lockdown durante os meses de outubro e novembro. Portugal, Grécia e Áustria declararam medidas sanitárias e toque de recolher noturno. França e Itália também anunciaram, porém, houve confrontos e protestos. Na América Latina, porém, a situação é diferente. Segundo o diretor da OMS, é como se a onda latino-americana tivesse uma única onda, bem mais extensa e que ainda não acabou. Em despeito da queda substancial de casos, avalia-se que a diminuição não foi o suficiente para se dizer que a taxa de contágio tenha sido controlada, como em alguns países da Europa. Após as eleições municipais no Brasil, o número de diagnósticos teve alta de 21% em 2 semanas, mas o apontamento leva a uma tendência de estabilidade em relação ao número de mortos por Covid. Já em São Paulo foi decretada a regressão para a fase amarela, o que faz acender um alerta sobre conduta e cuidados que devemos ter. E que podemos aprender ao observarmos a Europa. Mesmo que não seja fácil viver em isolamento, até porque somos seres sociais e temos essa necessidade de estar perto de outras pessoas, hoje é primordial que mantenhamos o uso da máscara, o distanciamento social, a higienização das mãos com sabão ou álcool em gel e procurar uma unidade médica caso tenha algum sintoma, para que, enquanto esperamos perseverantes a chegada e disponibilização de uma vacina, esse período tão difícil passe mais depressa e para vencermos esse vírus que assola o mundo e que leva de nós entes queridos. Não podemos abaixar a nossa guarda agora, nem pensar que tudo já passou e está tudo bem. Ainda devemos estar alerta. As festas de fim de ano, tão esperadas, estão há menos de um mês, mas que sejamos cautelosos para que esse ano termine com a esperança de que dias melhores virão. Muito obrigado a todos.